Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao BMC Now. Eu sou Hanna Beltrão, de volta aqui nas tardes, trazendo aí do pré ao fechamento do mercado financeiro e na companhia também do meu parceiro, que eu estava também com saudades, do Rafael Lara, que também vai fazer um giro em tempo real, também trazer atualizações aí a todo momento. Queria agradecer já também, o meu parceiro aí, Daniel Morales, que cuidou aqui da lojinha durante essas 2 semanas, fez muito bem o trabalho aqui, o Daniel, como sempre, muito competente, muito parceiro aí para todas as horas. São agora então, 4 horas e 44 minutos, vamos dar continuidade aqui, trazendo as últimas notícias do mercado. Bovespa enfrenta a segunda-feira de forte queda e segue operando abaixo dos 124 mil pontos. Puxada pela piora da pandemia, causada aí pela variante Delta e também pelo dólar, que já supera os R$ 5,20. Vou chamar já então Rafael Lara, meu parceiro, para a gente saber como é que está o mercado, como é que o mercado está se comportando aí nesse início de semana. Tá movimentado, né, Rafa? Fala aí pra gente. Exatamente, Hanna. Seja muito bem-vinda de volta aí. Queria mandar de novo um beijo enorme, um abraço enorme pro Daniel aí, que realmente foi sensacional aí nessa semana, mas estava com saudade de você, é óbvio, minha companhia aqui de todo dia no BMC Now. Espero que esteja super 100% aí, porque o mercado realmente não tá, viu? Hoje o mercado tá numa queda enorme aí, com uma queda nesse momento de 1,60% a 123.957 pontos. Hoje, a gente viu aí pela primeira vez em algumas semanas o mercado voltando para casa dos 123 mil pontos, algo que a gente não via há um bom tempo. Entre as maiores altas do dia, a gente tem agora Local Web, despontando ali com 1,39% de alta, depois Marfrig, Rumo, NBR3 e JBS subindo ali 0,18%, 0,32%, Rumo agora subindo 1,37%, deu uma disparada só para complicar a vida do apresentador, mas enfim. Agora, entre as maiores quedas do dia, aí realmente o negócio fica feio. As lojas americanas caindo 7,51% hoje, a maior queda do dia aí disparado, a gente está no pré-fechamento, mas já dá para ter uma noção. Depois temos ali PetroRio com uma queda de 4,78%, o Grupo Via com uma queda de 4%, Gol com uma queda de 4% também, CVC também com uma queda de 4%. Aí depois a gente tem Sabesp, Magazine Luiza, CSN, Azul, Embraer, Ambev, Braskem, JHSF, todos com uma queda acima dos 2.000% até os 3%. E o Banco Inter fechando ali na casa ali dos 0,43% de queda. Já o dólar subindo hoje, 2,79% aos R$ 5,26. E o índice Small, o índice Small Caps caindo 1,56%. Hoje realmente um dia muito complicado pro investidor. Hanna. Obrigado, Rafa. A gente vai, a gente continua de olho aqui, as notícias vão surgindo, a gente vai de olho em tudo. Vamos aproveitar então, e fazer um giro internacional, começando pelas bolsas estrangeiras, saber como é que está a situação. Não está fácil hoje também para as bolsas norte-americanas. Deu uma atualizadinha aqui, olha só, S&P 500 com queda de 2,0%, Dow Jones também com queda de 2,44%, Nasdaq também seguindo o mesmo ritmo com queda de 1,36%. O Rafa acabou de falar do dólar, mas a gente sempre vai dando uma atualizada, o dólar que está com uma forte alta aí de 2,76% e já ultrapassa a casa dos R$ 5,25. Vamos ver também como é que está o barril do petróleo, Está em queda, em forte queda hoje está em queda de 7,69%, sendo aí comercializado a R$66 o barril, dólares o barril. E ainda de olho aqui, a gente segue de olho no mercado internacional. A empresa chinesa Xiaomi superou pela primeira vez a Apple em participação de mercado global e acaba aí de se tornar a segunda maior fabricante de celulares do mundo, ficando apenas atrás da Samsung. Vamos até os Estados Unidos, com a nossa correspondente Giovanna Locatelli, entender um pouco mais sobre esse assunto. O que a gente vai ver agora é uma briga de gigantes, Esses dados foram divulgados pela empresa de análises Canalys.
A Xiaomi teve uma participação de 17% nas vendas globais de smartphones, à frente dos 14% da Apple e atrás dos 19% da Samsung. Segundo o relatório da Canalys, as remessas aumentaram 300% ano a ano na América Latina e 50% na Europa Ocidental. A fabricante chinesa de smartphones registrou um crescimento anual de vendas de smartphones de 83%, contra 15% para a Samsung e 1% para a Apple. Os telefones da Xiaomi ainda estão voltados para o mercado de massa, com um preço médio de venda de seus aparelhos 75% mais baratos do que a Apple. A empresa sediada em Pequim agora está focada em entrar no mercado de alta tecnologia. No início deste ano, a Xiaomi lançou o Mi 11 Ultra, um smartphone premium que custa em torno de $928, e também lançou o Mi Mix Fold de $1.500 mais ou menos, em seu primeiro telefone dobrável. Essa faixa de preço coloca a Xiaomi contra a Apple e a Samsung no segmento premium. Seus rivais domésticos, Oppo e Vivo, também estão tentando entrar no mercado de tecnologia. O que estão lutando agora todas as empresas, e vai ser uma grande briga, pelo fornecimento de componentes eletrônicos, incluindo chip, em meio aí a uma escassez global. A Xiaomi se beneficiou da briga com a Huawei por espaço no mercado. A Huawei foi o maior player de smartphones do mundo, mas as sanções dos Estados Unidos cortaram a empresa chinesa de suprimentos essenciais, incluindo os softwares e chips, fazendo com que suas vendas despencassem. Embora os smartphones ainda representem a maior parte da receita da Xiaomi, a empresa está procurando entrar em novas áreas. Em março, a empresa de tecnologia anunciou planos para lançar um negócio de veículos elétricos e investir $10 bilhões nos próximos 10 anos. Giovanna Locatelli, dos Estados Unidos, para a BMC News. E a semana na Europa começou sob o impacto das enchentes devastadoras que atingiram a Alemanha, a Bélgica e os Países Baixos. Quem traz informações é a Lívia Filadelfo, direto da Alemanha. O ministro das Finanças alemão disse que de imediato serão necessários mais de 300 milhões de euros para os trabalhos de recuperação. Segundo ele, o custo total deve chegar à casa dos bilhões. A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, visitou ontem uma das regiões mais afetadas e disse que a Alemanha é um país forte, capaz de financiar a reconstrução das cidades. Merkel ressaltou, no entanto, que é preciso acelerar os esforços para conter as mudanças climáticas. Especialistas afirmam que o aquecimento global faz com que eventos climáticos extremos como este sejam cada vez mais intensos e mais frequentes. E vamos ver então, né, quem está aqui nos acompanhando no nosso chat. Já queria também aproveitar para chamar todo mundo aqui para já mandar a perguntinha, participar, aproveitar. Daqui a pouquinho a gente já vai receber, né, o nosso primeiro convidado para repercutir o dia. Já vai mandando a sua pergunta, já vai compartilhando também o seu link com seus amigos, seus amigos do trabalho, seus familiares também, para que todo mundo fique muito bem informado e com informação de qualidade. Lembrando também que o nosso portal está sendo sempre muito bem alimentado aí de minuto em minuto. O pessoal vai alimentando, vai atrás de informação, vai colocando notícia quente, exclusiva também. Então, sempre fiquem de olho aí no portal da BMC. E a gente vai repercutir também, né? Como eu falei agora há pouco, o dia com os nossos convidados. A gente recebe hoje aqui no BMC Now o Fabrício Lorenz, analista técnico da LS Análise, e também o Ricardo Schweitzer, especialista em investimentos, trazendo aí um panorama sobre os números que se destacaram aí nessa segunda-feira movimentada, segunda-feira, dia 17 de julho, né? Estamos caminhando aí para o finalzinho do mês. E a gente segue então, né? Antes de trazer o nosso primeiro convidado, a gente segue atualizando, fazendo o nosso giro de notícias. A Tegma Logística rejeitou a proposta de incorporação feita pela JSL. Eu vou chamar então o Rafael Lara, que tem mais informações aí sobre esse andamento dessa negociação, né, Rafa? Exatamente, Hanna. A JSL havia informado que enviou uma proposta de combinação de negócios para a rival Tegma, numa transação que envolvia dinheiro e ações. A proposta inclui um pagamento de 989 milhões de reais aos acionistas da Tegma, além de 49,4 milhões de novas ações da JSL, o que os fariam ter cerca de 15% do capital da JSL.
A empresa combinada teria receita bruta de 6,1 bilhões de reais e um lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações de 827 milhões de reais. A Tegma chegou a afirmar posteriormente a contratação de um escritório para avaliar a proposta. O consultor financeiro da Tegma concluiu que a proposta da JSL não refletia adequadamente o valor da empresa. A proposta, então, foi considerada abaixo do valor justo para a Tegma, ao inferir um prêmio sobre o valor de mercado da JSL, com um pagamento sugerido por meio de uma combinação de dinheiro e posições acionárias. Hannah. Obrigado, Rafa. E as vendas da Gafisa subiram mais de 800% no segundo trimestre. As vendas dos empreendimentos da Gafisa somaram aí 180 milhões de reais nesse período, uma alta de 806% na comparação com o mesmo período do ano passado. No acumulado do primeiro trimestre, as vendas líquidas atingiram 309 milhões de reais, resultado 538% maior na comparação com o ano anterior. Os lançamentos e pré-lançamentos somaram 809 milhões de reais entre os meses de abril e junho deste ano, onde desse total, 563 milhões de reais representam a participação da companhia nos empreendimentos. Segundo a empresa, os números não foram auditados e ainda precisam passar por ajustes. A divulgação dos resultados do segundo trimestre está programada para o próximo dia 16 de agosto. E falando um pouco, sobre o setor de viagens, a Flytour, maior agência de viagens de negócios do país, conseguiu a aprovação de credores financeiros para um plano de recuperação extrajudicial. O Rafa tem mais informações para a gente sobre isso. Hannah, o processo envolve 9 instituições, entre elas o Bradesco, o Banco do Brasil e Itaú, além de fundos de investimentos. O documento informa dívidas de 142 milhões de reais. A pandemia teve consequências drásticas para a cadeia do turismo no mundo inteiro. A empresa, por exemplo, perdeu cerca de 70% do faturamento em 2020 em relação a 2019, ano que registrou ali 5,6 bilhões de reais em vendas. Hoje, a companhia está com cerca de 35% das vendas que tinha antes da pandemia. A retomada tem chegado com boas sinalizações para o segundo semestre de 2021. Pela proposta aprovada agora, o credor financeiro terá duas opções: receber em 180 dias 20% da dívida ou receber integralmente por meio de debêntures de longo prazo em 15 anos a serem emitidas ali pela empresa. O plano foi aprovado por 52,6% dos credores envolvidos e o mínimo, bom lembrar que pela nova legislação, é de 50%. A estimativa é que todo o processo seja concluído em até 6 meses. Hannah. A Volkswagen iniciou na tarde de hoje a paralisação de um turno no Grande ABC por falta de peças. O Rafa também, vou chamar novamente o Rafa aqui para dar essa informação para a gente. Rafa, fala para a gente quantos colaboradores serão afetados aí com essa paralisação. Hannah, a montadora anunciou no início da tarde de hoje o início de férias coletivas para cerca de 1.500 trabalhadores da fábrica de São Bernardo do Campo, a maior na empresa no país. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, é possível que um outro turno da mesma fábrica também tenha as férias ali, antecipadas. Desde o dia 12 deste mês, os trabalhadores da fábrica de Taubaté da Volkswagen também paralisaram por um período de 20 dias. A falta de peças e as paradas sucessivas da produção das montadoras levaram a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfávia, a revisar ali, para baixo as previsões de produção e vendas para o mercado nacional neste ano aí de 2021. Hannah. Obrigado, Rafa. E a Oi divulgou hoje o plano estratégico entre os anos de 2022 e 2024, com foco nas metas operacionais e financeiras da nova Oi, que vai concentrar negócios e infraestrutura de fibra ótica e buscar também liderança no segmento. Entre as perspectivas está a receita líquida entre 14 bilhões e 800 milhões de reais e 15 bilhões e meio de reais em 2024, com EBITDA entre 1 bilhão e 900 milhões de reais e 2 milhões e 300 milhões de reais no final do triênio. No final de 2024, a Oi espera estar atendendo cerca de 8 milhões de casas conectadas com fibra ótica, e o que também significa um crescimento anual de 31%. São agora 4 horas e 57 minutos, Estamos caminhando aí para
nossa conversa com o nosso primeiro convidado, mas antes eu quero chamar o Rafa aí para fazer um panorama, né? O mercado tá fechando aí, faltam poucos minutos, né, Rafa? Fala aí pra gente como é que tá a movimentação agora. Tá certo, Hanna. Bom, realmente hoje um dia negativo aí, né, para o índice Bovespa. Nesse momento ele opera na casa aí dos 124 mil pontos, né, 124.115 pontos, uma queda de 1,47%. Entre as maiores altas do dia, a gente tem ali a Local Web com uma alta de 1,73% e Rumo com uma alta de 1,66%. São as altas mais relevantes aí do pregão nesse momento. Porque depois a gente tem ali Energias BR, né, NBR3, TIM, Marfrig e Pão de Açúcar, uma leve alta aí, né, de 0,03% até 0,2%, realmente quase no campo aí da neutralidade. Já entre as maiores baixas do dia, a gente tem ali, aí realmente agora com um lance bem feio, porque a gente tem Lojas Americanas, né, Lame 4 com uma queda de 7,74%, a MER 3, né, o novo ticker da B2W com uma queda de 7,12%, acompanhando aí, né, o outro da Lojas Americanas. Depois a gente tem PetroRio, Vevar, Gol, CVC, Magazine Luiza, Sabesp, Azul, Lojas Renner, Ambev, todas aí com uma queda de 3 a 4,4% ali, né, no pregão, ainda mudando um pouquinho, né, são 4,58, então as coisas ainda vão mudar até o aftermarket, mas realmente um dia bastante complicado pro investidor, Hanna. Valeu, Rafa, a gente vai como sempre, né, ficando de olho aqui para saber tudinho como é que vai a movimentação nessa segunda-feira. Vamos dar continuidade então aqui com o nosso BMC Now. A gente recebe agora o Fabrício Lorenz, analista técnico da LS Análise, que vai comentar aí, né, os cenários, números com a gente que movimentaram que estão movimentando, na verdade, ainda essa segunda-feira. Fabrício, primeiramente, boa tarde, seja muito bem-vindo aqui no BMC Now. Boa tarde, Hanna. Muito obrigado pelo convite. E vamos lá, né? Dia bastante importante hoje. O mercado realmente sentiu. Tá perdendo um suporte importante, então a gente tem que ficar de olho aberto. Tem que ficar de olho aberto, tem que ficar de olho e já vão aproveitar então, já compartilha a sua tela com a gente, para o pessoal que está nos acompanhando, conseguir analisar também, acompanhar o gráfico, acompanhar também a nossa explicação. Já queria pedir para o pessoal também que está nos assistindo, mandar perguntinha, já mandar o papel que você quer que a gente analise, né? Eu, o Rafael, o Fabrício também, ó, já está aqui na tela, tudo prontinho. Então vamos falar, né, de Bovespa, né, que está uma queda forte aí nessa segunda-feira, operando abaixo aí dos 124 mil pontos. Vamos dar uma olhadinha, ver como é que está a movimentação hoje, por que se comportou desse jeito. Então vamos lá, Hanna. Então o mercado acabou fechando aqui nessa queda, né? E o ponto importante hoje é que o mercado, idealmente, não deveria ter perdido esse 125. Né? Ali era ponto em que provavelmente nós teríamos um mercado decidido para cima ou para baixo. Até então a gente estava vendo uma expectativa bem positiva para o mercado, mas hoje realmente isso se quebra, né? E para os próximos dias, a partir desse rompimento de estrutura importante, eu esperaria por mais quedas aqui, tá? Até olhando o mercado americano, né, o S&P, o Dow Jones, a gente olha mercado aqui dentro também, Petrobras, bancos, varejos, esses papéis todos estão mais pesados e, ao que tudo indica, a gente vai ver mais uns dias de queda pela frente. Esse então é o nosso cenário do Ibovespa. De Ibovespa de hoje, né? Ó, eu vou passar a bola aqui para o Rafa, que sempre também tem perguntas aqui com a gente, né? Para a gente repercutir aí como é que foi a movimentação de hoje. Rafa, pode ir daí. Tá certo, então. Bom, novamente seja muito bem-vindo aqui ao BMC Now. Olha, o Lincoln Pires aqui perguntando se você pode analisar o IBR3. O IBR3 teve uma movimentação interessante hoje, né? Então, uma queda de 8% depois do evento. Exatamente, o mercado não gostou do plano pelo jeito, né? O IBR3 está caindo 7,5%, o leilão ainda está aberto, né? Caindo 0,68%, está ali perto dos 1,47%. E esse é outro papel, outro ativo que também tinha tudo para começar a evoluir bem se conseguisse se manter acima dos 1,50, né? E hoje a gente está vendo esse papel rasgando aqui, esse patamar de preço. A gente está vendo aqui uma barra de muita força vendedora. Então, realmente, assim, os investidores saindo forte do papel. A gente vê um acréscimo de volume muito importante, né? Basicamente o dobro da média dos últimos 21 pregões, número de negócios muito alto, então assim, os investidores não estão querendo mais apostar em altas no IBR, pelo menos no curto prazo, tá? Essa é a mensagem que o pregão de hoje no IBR está nos passando.
Mas você acha aí que o próximo preço-alvo aí deve ser o quê? R$1,20 por aí? Por aqui. Eu diria assim, com a barra de hoje, a EBR agora tem tudo para testar 1,24, 1,25, o que dá mais uma queda de 16% para ela, né? É um papel bastante volátil, então a gente pensa em 15, 16%, parece muito, e é mesmo, né? Mas para o EBR é uma movimentação normal. Claro que a gente não espera isso para amanhã, mas provavelmente para as próximas semanas o IBR tem espaço para chegar lá sim. Então, para quem está pensando em se posicionar, eu diria que tem tudo para a gente ter um preço melhor daqui a alguns pregões. Perfeito. Então, bom, vamos continuar aqui. O Roberto Silva perguntando se você pode analisar Pomo 4, né? O papel da Marco Polo, né? Olha, Marco Polo, hoje até que sentiu menos do que o mercado, né? A Marco Polo até o início de julho vinha performando muito bem. A gente estava vendo um mercado bastante errático, né? Sem muita direção, e Marco Polo vinha subindo, o que era uma demonstração de força. Mas agora, realmente, com essas últimas 3, 4 barras, o papel rasgou um pouco mais para baixo. Hoje a gente está vendo aqui uma perda de tendência significativa na ponta da compra, tá? Eu não apostaria em vendas aqui ainda, mas para se posicionar em Marco Polo, eu pensaria em torno dos R$3, talvez R$2,90, tá? O papel está cotado agora a 13,12, então tem um pouquinho mais de espaço também para cair. É o que tudo indica por enquanto. Tá certo, então aqui a resposta para o grande Roberto que perguntou aqui para gente. Bom, vamos lá. Bom, aí um perfil chamado Cerveja, o pessoal tá ficando bastante criativo nos nomes dos perfis aqui. Esses dias tinha o El Chapo Júnior, agora tem o Cerveja. Bom, ele perguntou o IBR3, já respondemos o IBR3. O Marcos Romera perguntando se você pode analisar ROMI3, ROMI3. Importantíssimo, cara. Nós temos resultado essa semana de ROMI3, né, que pode mudar toda a situação. Esse papel fortíssimo, esse ano subiu 52%. Se a gente for comparar com o Ibovespa, aqui subiu 4%. Então a gente vê a potência desse papel nesse ano. E já faz isso há alguns anos, já vem subindo já há alguns anos. Para hoje, caiu 0,5%, né? A gente vê que é uma queda tranquila, amena. Eu sempre gosto de pensar no seguinte, eu gosto de entender o quanto aquele papel caiu referente ao índice Bovespa, para que num dia de queda forte como o de hoje, se eu vejo um papel caindo pouco, é um sinal de força, né? Mas ROMI3 nas últimas semanas, nos últimos meses, não vem conseguindo renovar máximas, então a gente está vendo aqui o papel passando por um descanso, né? Para quem está posicionado num prazo mais longo, eu entendo que faz sentido permanecer no papel e aguardar a saída dos resultados que a gente vai ter nessa semana para tomar novas posições, eventualmente, né? Ou, de repente, até pensar em encerrar os papéis. Mas, para agora, eu não vejo nada, está num momento bem relevante no sentido de começar a subir forte ou cair forte. Hoje, o papel tentou cair, acabou se recuperando, né? O que é um sinal bom, mas aqui o cenário está bem turbulento. Eu preferiria ficar só assistindo aqui e ter um pouco mais de convicção nos sinais para tomar alguma posição. Perfeito. Bom, agora a galera ela realmente empolga e manda bastante aqui pra gente, então vamos até onde der. A Natália Venturini, inclusive, estava agora há pouco comigo lá no Market, comigo o grande Felipe Nascimento, perguntando se você pode analisar BID4, papel do Banco Inter aí. Essa é a queridinha, né? O pessoal gosta de Banco Inter. É um baita papel, não é por menos. Papel em questão de 3 anos subiu 2.700%. Realmente é um fenômeno, é um case de sucesso completo de IPO Banco Inter. O mercado está pagando muito caro por esse papel. Agora há pouco eu estava analisando o PL desse papel, está superando 2.000, é um negócio realmente absurdo. Mas o mercado está pagando mais caro por esse papel, o mercado está muito otimista com o que Banco Inter pode entregar, né? E hoje a gente está vendo aqui Banco Inter fechando antes do leilão com 0,11% de queda e agora no leilão já subindo 1%. Então é capaz desse papel ainda fechar no positivo hoje. E assim, semana passada esse papel teve o maior fechamento histórico, mais uma vez, né? Isso se renova de tempos em tempos, o Banco Inter consegue produzir maiores fechamentos. Semana passada não foi diferente e eu ainda sigo apostando em mais altas desse papel. O mercado está disposto a pagar caro. Eu, inclusive, vejo uma entrada de compra aqui no papel assim que a máxima da semana passada for superada. Isso é um gatilho importante para a gente rever o papel refazendo novas máximas, tá? É realmente assim,
contrariando a lei da gravidade, mas é importante a gente surfar essas tendências de alta em papéis fortes, porque é aqui que a gente consegue mudar de patamar e conseguir fazer boas posições, né? Nesses papéis que sobem muito. Perfeito. Bom, o Bruno Almeida de Mesquita perguntando se você pode analisar Pose 3. É a da Positivo. Né? Positivo. Vamos embora. Positivo. Bom, vamos lá. Hoje, difícil achar algum papel que subiu, né? Foram muito poucos mesmo. Positivo caiu hoje, 1,76. E eu tenho 2 balizadores que eu gosto de analisar quando eu vou me posicionar numa ação, que é ou olhando a perspectiva do gráfico diário ou do semanal, né? E eu, especialmente nesse papel, eu gosto do gráfico semanal, porque a gente vê as quedas de uma forma muito pequena, muito leve, né? Isso mostra que o papel também se encontra dentro daquela categoria de papéis fortes. Esse ano, Positivo subiu 136%, né? E a inércia é essa. Eu gosto de focar nesses papéis que subiram bastante, porque a inércia é que os papéis continuem subindo desse jeito. Então, assim, ao meu ver, em junho, nós tivemos um processo de correção, de respiro desse papel, e agora está muito perto de a gente ter novas oportunidades de compra. Eu ainda quero ver uma semana forte subindo, tá? Eu estou vendo aqui que nós tivemos basicamente 6 semanas em correção, né, em queda. Então, assim, entendo que vale a pena se posicionar nesse papel, mas eu quero ver um sinal de retomada, um sinal de força. E para isso eu vou precisar de uma semana positiva. A partir disso, tendo uma semana positiva, tendo uma semana forte, aí a gente pode avaliar o sinal e se for bom, aí dá para a gente pensar em comprar esse papel. Eu gosto. Perfeito. Bom, vamos lá. Agora mais gente aqui mandando, viu? Olha, a gente acabou de ser positivo. Aí temos agora a Helena Filgueira perguntando se você pode analisar Lame 4. Lame 4 aí, que infelizmente hoje teve uma das maiores quedas do dia, né? Mais de 7% de queda. Exatamente, Rafael. Cara, lojas americanas hoje dentro do varejo foi a que mais sentiu. A gente olha aqui, Magazine Luiza caiu 13,80, a gente dá um pulo aqui em Via Varejo, caiu 3,77, e lojas americanas, então, realmente rasgou bastante, né? E, na verdade, essa queda em lojas americanas hoje só reforça o que o papel vem mostrando nos últimos meses. A gente olha aqui um gráfico mensal, repara que desde o topo de 2020 até agora, lojas americanas já caiu 46%, 47%. Então, assim, é uma senhora queda. E o varejo vem sofrendo muito, né? Não conseguiu se recuperar da mesma forma que outros papéis depois da pandemia. Até nós tivemos um ensaio de recuperação na metade de 2020, mas a gente já está vendo esses papéis se entregando bastante. E pela barra de hoje, tudo indica que a gente vai continuar vendo o papel assim, tá? O varejo, que está muito atrelado ao setor de shoppings, ainda não teve a recuperação que o mercado esperava, né? Principalmente. Então eu continuaria de fora desses papéis. Tá? Fico de olho, sem dúvida nenhuma, são papéis que, assim que tiverem sinalizações relevantes de retomada, a gente pode apostar, mas desde o início do ano a gente vem muito cauteloso com relação a esse setor, justamente por entender que mais quedas é o mais provável daqui para frente. Tá? Então, por enquanto, eu não faço nada em lojas americanas. Tá certo, é a opinião do Fabrício Lorenz sobre o papel das lojas americanas. Bom, o Kaique Fonseca perguntando se você pode analisar Pine 4, né? A ação do banco, é Banco Pine, né? Ou é Banco Pine? O pessoal dá uma estrangeira, né? Fala em inglês com esse nome? Banco Pine ou Banco Pine? Vamos lá, Banco Pine. Pine, falei? Mas é a cara do mercado financeiro jogar para o inglês. Tem um monte, né? Tem BIF também, cash. Mas olha só, esse papel ele tem pouca liquidez. Quando a gente fala de um papel assim, eu gosto de salientar aqui que existe um obstáculo a mais, além da própria análise, né, da ação se está subindo ou caindo, em virtude do papel ter pouca negociação. Isso é relevante, porque dessa forma a gente tem uma maior chance de ter poucos players ali e ter uma movimentação mais errática, muito em virtude disso. E é o que a gente está vendo aqui. Né? Olha só, esse papel, basicamente, se eu afastar bem o gráfico aqui, ele tem uma tendência descendente, né? Na melhor das hipóteses, nos últimos 2 anos, lateral. Essa questão de eu me
focar em papéis que estão subindo, para mim é uma filosofia muito forte, né? Porque nesse momento, se eu consigo identificar os papéis mais fortes, eu aumento as minhas chances de estar certo na ponta da compra. E esse é um papel que, além de ter baixa liquidez, o que dificulta bastante a interpretação, eu também tenho um papel que vem caindo há muitos anos, na melhor das hipóteses, nos últimos meses, lateral. Então, dada essa primeira consideração, né, que é um papel difícil, vamos para o fato de que esses últimos dias, esses últimos pregões, o papel vem acelerando no movimento de queda, saiu dos 13,50 para os 2,80, e aquela história, né, por mais que a gente olhe para um passado bem longínquo, onde o papel já estava lá cotado a quase R$10, né, 9,30 e agora está 2,80, e aparentemente parece barato, tem que lembrar daquela história, que é bem possível que todo porão tenha alçapão. Então, pode parecer barato? Pode, mas a expectativa aqui pela inércia do papel é que fique ainda mais barato. Em março desse ano, a gente está vendo papel cotado abaixo de R$2. Então, eu teria muito cuidado, sabe? Eu evito esse tipo de papel, evito esse tipo de ação, por todas essas dificuldades que a gente vê de um papel de baixa liquidez com um movimento descendente, certo? Perfeito. Bom, agora vamos continuar aqui. O Rafael Gopanto, inclusive, lindo nome, viu, Rafael? Excelente escolha. Perguntando se você pode analisar SAPR4, né, o papel da Sanepar. Claro. Deixa eu pegar aqui a Sanepar. Olha, Sanepar, eu mesmo estava apostando em altas no início do mês passado e começou a andar bem. Parecia que o papel ia se movimentar muito bem. Isso ficou mais claro aqui exatamente no dia 14 de junho, quando o papel conseguiu explodir, fazer uma movimentação aqui superior a 4%. A partir dali eu fiquei bem otimista com o Sanepar. Só que, mais uma vez, a gente teve aqui o voo da galinha, né? Porque o papel chegou a subir, no final das contas, acabou se entregando, acabou perdendo a mínima aqui, veio a patamares de abertura de junho e basicamente voltou a estaca zero. Então, assim, outro papel, outro exemplo importante de movimento descendente, né? É uma das coisas mais difíceis que a gente pode fazer no mercado, é tentar adivinhar a fundo, né? Mesmo os gestores de altíssimo nível, os traders de altíssimo nível têm muita dificuldade de fazer isso, então eu sempre gosto de frisar esse tipo de movimento com muita cautela, né? Porque achar fundo é um dos trabalhos mais difíceis que nós temos dentro do mercado, e Sanepar está caindo, tem espaço para cair mais. A gente vê aqui, ó, que em março desse ano, a Sanepar já bateu nos 13,80, o papel está 4,8 agora, e está andando de lado. Então é um papel que a gente poderia até pensar em outra ponta aqui, entrar na ponta da venda, né? Tentar ganhar com a desvalorização desse ativo, mas também não acho necessário. Verdade que para pensar em se posicionar nesse papel, de repente aumentar alguma posição ou até começar uma posição, eu pensaria ali em 13,80 e com ainda tendo algum perigo de risco, porque se consegue romper os 13,80, se consegue romper esse suporte de 13,80, aí não se sabe onde esse papel pode parar, né? Porque é um patamar importante. O próximo patamar estaria lá em 13,35. Então, tem que ter muita cautela ao entrar aqui. E se for para entrar, eu entraria com uma mão bem pequena, né? Porque o risco é grande. Perfeito, então, Fabrício. Eu vou passar agora aqui para Hanna Beltrão aqui, que tem mais perguntas, principalmente uma galera do chat aqui mandando mais perguntas, né, Hanna? É isso aí, ó. A gente vai fazer uma pausa aqui bem rapidinho na nossa conversa com o Fabrício para a gente fazer, né, dar continuidade aqui, fazer o nosso giro de notícias. A gente segue, né, como sempre, acompanhando aqui, dando notícia para vocês. A Petrobras anunciou aumento na produção de óleo e gás em 0,65% no segundo trimestre. A companhia fechou o período com alta de 1,7% na sua produção no Brasil, na comparação com os 3 primeiros meses deste ano. Segundo a Agência Nacional de Petróleo, a estatal produziu entre os meses de abril e junho deste ano, em média, pouco mais de 2,5 milhões de barris diários de óleo equivalente. Mesmo com a alta, o resultado do desempenho não foi suficiente
suficiente para compensar o fraco, né, o fraco do início do ano, o período fraco aí que aconteceu no começo do ano. A Petrobras fechou o primeiro semestre com queda de 1,8% na extração de óleo e gás na comparação anual, para uma média de 2.731.000 barris diários, mesmo com o auge da contratação global de consumo na pandemia no segundo trimestre de 2020. E eu chamo o Rafa, então, né, que tem atualizações aí quentes do mercado pra gente, né, Rafa? Exatamente. O Fundo Soberano de Singapura, DIC, anunciou uma aquisição da empresa brasileira de insumos agrícolas, a AGTEC brasileira Biodrop, mas o valor do negócio ainda não foi divulgado. A empresa de Private Equity Aqua Capital vendeu parcialmente sua participação na Biodrop para o DIC, que também está injetando dinheiro na empresa. Os recursos arrecadados serão utilizados na expansão das vendas e produção da Biodrop, além do lançamento de novos produtos. A companhia vende atualmente insumos biológicos no Brasil, na Argentina e também no Paraguai. Hannah. Tá certo, então, ó. Obrigado, Rafa. Vamos voltar aqui, então, né, com a nossa conversa com o Fabrício. Na verdade, para a gente já, né, caminhar aí para o encerramento, queria que você deixasse, então, Fabrício, as suas considerações finais, né, para os nossos telespectadores. Como é que foi a movimentação aí dessa segunda-feira? A expectativa, né, ao longo da semana. Queria até, inclusive, que você voltasse já também a sua câmera, né, para a gente já se despedindo aqui também. Fabrício, você tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Acho que agora parei. Opa, voltei? Agora voltou. Então vamos lá, ó. Vamos fazer então, queria que você deixasse suas considerações finais aí para os nossos telespectadores que estão nos acompanhando aí nessa segunda-feira sobre as projeções, né, dessa semana, né? O que a gente pode esperar aí para as próximas semanas, se vai continuar essa queda. Então, Hannah, por enquanto nós estamos dentro de um ciclo de alta, né? Então, assim, no primeiro momento essa queda pode assustar um pouquinho, mas eu vejo como oportunidade. Nas últimas correções que nós tivemos desde 2016, o mercado ficou ali em torno de 15% a 20% no momento corretivo e depois voltou a subir muito forte. Então, assim, essa última correção a gente está na metade do caminho, 7% de queda. Tem tudo para isso ser uma oportunidade, tá? Então, é aí que a gente consegue se posicionar bem no mercado. Então, um momento no curtíssimo prazo de cautela, mas eu vejo aí um bom ponto de compra logo, logo. Tá certo, então, Fabrício. Queria agradecer a sua participação aqui no BMC Now. Espero que você volte mais vezes também, né, Rafa? Exatamente, viu? A gente gosta bastante aqui de gráfico. Eu sou um grande fã dos gráficos, né? Então foi um prazer enorme ter você aqui. E quando quiser, fique à vontade, não só aparecer aqui no Now, mas no Market, no Pré-Market, no News, enfim. Fique à vontade que a BMC estará sempre de portas abertas para você, Fabrício. Muito obrigado. Tá certo, Fabrício, obrigada, até uma próxima. A gente segue, então, atualizando, né, sobre o fechamento do mercado. A gente vai agora ver, né, como é que foi a movimentação dos setores, né, Rafa? Você já tem aí a listinha do que foi mais movimentado, o que caiu mais também hoje? Justamente essa é a pergunta, né, Hannah? O que caiu mais, né? Porque não teve nenhum setor que não caiu. Todos caíram hoje, né? Você pode acompanhar agora na tela, né, a divisão setorial que a gente sempre traz aqui no BMC Now. No momento que a gente fez ali a análise, né, um pouquinho antes do fechamento, todos os ativos estavam com uma queda de 1,70%. Naquele momento, os bens de consumo discricionais estavam com uma queda de 3,42%. E aí, depois a gente teve serviços financeiros, materiais, energia, produtos básicos de consumo, industriais, serviços de utilidade pública, atendimento à saúde, imóveis, todos com uma queda aí acima do 1%, chegando até a casa dos 2% de queda, que realmente é uma movimentação bastante negativa. Tecnologia da informação e serviços de comunicação também com queda de 0,48% e 0,06% respectivamente. Hannah. Tá certo, Rafa, obrigada. A gente segue aqui, né, atualizando com o nosso giro de notícias. As vendas em e-commerce tiveram alta de 13% nas vendas e de 24% no faturamento no primeiro semestre deste ano. Mas em comparação com os meses de maio e junho, houve uma queda de 1,02%. Nessa comparação mensal, a região sul registrou alta de 2,88% nas vendas,
O Centro-Oeste teve queda de 0,97%, o Nordeste teve de 1,59%, Sudeste de 1,69% e a região Norte de 3,43%. Em maio de 2021, o e-commerce representou 11,9% do comércio varejista restrito, que não conta veículos, peças e materiais de construção. No acumulado dos últimos 12 meses, a participação do e-commerce no varejo corresponde ao total de 10,9%. E o Itaú Unibanco vence a disputa com o Santander Brasil e vai fazer toda a administração da folha de pagamento do funcionalismo de Minas Gerais. Segundo o governo de Minas, o maior banco da América Latina pagou R$ 2 bilhões e mais de 400 milhões de reais, cerca de 18% acima do lance mínimo exigido. Os recursos vão entrar direto no Caixa do Estado, que assim vai conseguir já no início de agosto pagar integralmente os salários dos seus servidores e encerrar o pagamento de forma parcelada que estava sendo adotado desde o mês de fevereiro de 2016. E o grupo MS, dentro da estratégia de aumentar a representatividade no segmento de medicamentos isentos de prescrição, comprou a família Calandril da farmacêutica Acelera Pharma. O Rafael tem mais detalhes aí pra gente sobre essa aquisição, né, Rafa? Exatamente, Hanna. O negócio, apesar de pequeno, gira em torno aí de 10 a 15 milhões de reais, mas pode melhorar o posicionamento da MS dentro desse segmento. Hoje, a farmacêutica tem apenas 6 linhas de produtos dentro da divisão OTC, sem contar a nova aquisição. O Caladril é um tradicional creme pós-sol utilizado para aliviar a pele após longos períodos de exposição solar. No entanto, desde meados de 2019, a marca conta também com uma linha de protetores solares. A negociação foi aprovada pelo CAD no último dia 12 de julho. Para a AMS, a meta da companhia é dobrar o faturamento do Caladril nos próximos 2 anos. Hoje, por exemplo, a linha vende ali cerca de 5 milhões de reais por ano. A Acelera comprou o Caladril em 2017 e ampliou a linha com o lançamento de protetores solares, além de revitalizar as embalagens e desenvolver uma nova identidade visual. Hanna. Obrigado, Rafa. E uma medida apresentada pelo relator da reforma tributária, Celso Sabino, do PSDB, pode resultar na perda do Vale Alimentação e Refeição de 20 milhões de trabalhadores, segundo empresas do setor. Isso porque a proposta acaba com os incentivos fiscais concedidos atualmente ao Programa de Alimentação do Trabalhador. Se aprovado, o texto passa a valer a partir de janeiro de 2022. Veja na reportagem. Saber quais são, na opinião de vocês, quais os indicadores que mais devem crescer nessa temporada aí de resultados, né? E quais são os mais importantes para o investidor ficar de olho ali para saber se a empresa está realmente melhorando o seu desempenho, principalmente se ele não tem aquela empresa no portfólio dele, mas ele começa a ter interesse, o que ele realmente começa a olhar, analisar ali, que ele precisa realmente ficar atento quando vem quando a gente está na temporada de resultados, né? É um enxame de números, de um monte de coisa. O que o investidor realmente ele deve ficar atento ali? Quais são esses indicadores que ele precisa mais prestar atenção? Queria começar com o Celso. Aí, se deixar, eu vou falar durante algumas horas, né? Porque tem muitos números e depende do setor, né? Porque cada setor tem uma dinâmica diferente. Por exemplo, o bancos não tem EBITDA, né? Não tem resultado operacional. Ele pega empréstimo e ele empresta para alguém. Então, bancos, você olha muito o valor de mercado sobre patrimônio, o price book value, você olha retorno sobre patrimônio, o ROI. Então, em bancos é um pouco diferente a análise, é preço sobre patrimônio, preço sobre lucro, né? O valor de mercado sobre lucro é o que a gente chama de price earnings em inglês, valor de mercado sobre lucro, que nada mais é de quanto tempo demora você investindo nele, quanto tempo vai demorar para o seu dinheiro retornar, quantos anos vai demorar. Então, quando a gente olha uma empresa 10 vezes lucro, quando a gente fala, valor, né, de mercado sobre lucro daquela empresa, quantos anos aquele dinheiro vai retornar para você. E por que eu estou falando isso é diferente? Porque empresas como a Magazine Luiza, empresas de varejo que apresentam um crescimento, elas negociam múltiplos altos, negociam às vezes a 20, 30 vezes lucro. E um banco mais tradicional, que não tem crescimento assim de lucro, ele negocia 10,
12, 8 vezes lucro, dependendo desse banco. Ainda mais se tiver um risco, né, uma interferência estatal e diferente de bancos, por exemplo, de plataformas, que aí elas apresentam um crescimento muito forte. Mas, quando você olha, você parte para empresas aéreas, você tem que olhar qual é o número de assentos, oferta de voos, demanda por esses voos, custo por assento, por quilômetro. Então, tem vários pontos para olhar. Real estate, né, essa parte de imobiliárias, você também vai olhar essa parte sobre patrimônio, você vai, assim, são vários pontos que tem que olhar e analisar e tomar um certo cuidado com resultados não recorrentes. Então, às vezes a empresa dá muito lucro, só que a pessoa não viu que tem um resultado não recorrente da venda de um ativo, da baixa ou não de algum passivo ou até uma despesa tributária que ela tinha no seu balanço. Então, assim, analisar balanço, a gente fala que para formar um analista fundamentalista são 2 anos. Um bom analista, 4 anos. Que é olhar IAN, informações anuais, olhar os ITRs, informações trimestrais, olhar as demonstrações financeiras. Então, assim, cada setor tem uma dinâmica. Varejo, que a gente chama de same-store sales, vendas mesmas lojas. Shoppings também tem uma outra dinâmica, que é aluguel mesmas lojas, same-store rental. Então, assim, se a gente fosse falar aqui, eu vou falar de vários indicadores. A parte de commodity, vocês têm menos indicadores, você olha muito price earnings, você olha EV/EBITDA, que é o valor da firma, né, que você soma valor de mercado mais a dívida líquida sobre o resultado operacional. Então, depende do setor, do segmento que ela está inserida, mas eu gosto muito de olhar no final price earnings, que nada mais é do que o valor de mercado sobre o lucro daquela empresa. Muitas empresas têm um número muito alto porque elas não dão lucro, porque elas reinvestem no negócio dela, porque geram um retorno sobre capital investido muito alto, que é o ROIC. Então, assim, é difícil a gente parar para falar, porque é bastante discussão sobre valuation, sobre métricas que a gente utiliza, sobre indicadores que a gente utiliza, mas vai depender de cada setor que ela está inserida. Eu posso até publicar isso, que é uma tabela que eu tenho, que é em cada um que você olha, até cartão de crédito, qual o setor, por que você olha. Então, isso é interessante. Isso aqui é uma discussão que eu e o Marco a gente pode ter, mas por um tempo longo para falar. Cada um, infelizmente. Vamos marcar um BMC Talks, Marco Saravalli. O que você acha? Já estou levantando pauta aqui. Porque eu acho que essa é uma dúvida muito grande de muitos investidores. E, inclusive, Celso, se você puder disponibilizar realmente essa tabela, passa para a gente publica lá no nosso Telegram aqui também da BMC News. É uma forma de ajudar os investidores também. Porque eu como investidora, também me ponho no lugar ali. É uma infinidade de coisas para a gente avaliar, né? Qualquer ajuda aí é bem-vinda. Eu acho que realmente rende um Talks aí, hein, Marco Saravalli? Já tô pautando vocês dois já. E agora sim a gente vai acompanhar a reportagem que fala sobre a reforma tributária. A medida pode gerar reflexos na economia ao afetar trabalhadores e setores que aceitam o benefício. Com a revogação do benefício fiscal da dedução em dobro, é possível que as empresas não tenham mais interesse em disponibilizar o Vale Alimentação aos trabalhadores, o que provavelmente deve afetar os setores de bares e restaurantes que já foram bastante castigados pela pandemia. A retirada do benefício fiscal do Vale Alimentação por parte das empresas pode ocorrer, pois apesar de ser previsto em lei, o vale é definido em acordo coletivo entre sindicatos e patrões e não é obrigatório. Para a Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador, além dos impactos econômicos para as empresas, o trabalhador também vai pagar a conta. Segundo a ABBT, a deficiência alimentar leva a um ciclo de doenças e pobreza, que dificulta o desenvolvimento social e econômico de forma crucial. A nutrição adequada, por sua vez, pode aumentar os níveis de produtividade nacional em até 20%. O PAT foi criado para promover a melhoria da situação nutricional e de saúde dos trabalhadores, o que traria ganhos em produtividade e auxiliaria o Brasil a crescer novamente entre os players da economia mundial. E a Votorantim planeja a expansão no mercado de cimento do Ceará. A nova instalação em Pecém tem investimento de R$200 milhões e adiciona capacidade para disputar mais espaço no mercado da Grande Fortaleza. O Rafael Lara tem mais informações para a gente sobre isso, né, Rafa? Hanna, a Pecém 2, com investimentos de R$200 milhões, foi montada em uma área do complexo industrial e portuário do Pecém, junto a uma antiga instalação de menor porte.
Com a nova moagem, que dispõe de capacidade para fabricar 800 mil toneladas ao ano, a empresa passa a contar nesse site com um volume, né, de 1 milhão de toneladas, somando o que já faz aí a P100-1, que opera desde 2008. A Votorantim tem no estado outra unidade industrial com produção verticalizada, desde o processamento do calcário até o cimento final, em Sobral. São mais 1,2 milhão de toneladas que já oferta ao mercado cearense, que tem grande parte do consumo concentrado na região metropolitana de Fortaleza, a qual abrange o distrito de Pecém. Hannah. Obrigado, Rafa. E os analistas do mercado financeiro elevaram para 6,31% a estimativa de inflação em 2021. Também passaram a ver um crescimento de 5,27% do PIB neste ano e as projeções constam no Boletim Focus do Banco Central, divulgado hoje pela manhã. Em relação à taxa Selic, a taxa básica de juros da economia, o mercado elevou a previsão pela segunda semana seguida. A expectativa é de que a taxa possa chegar até 6,75% até o final deste ano. Para o IPCA, a expectativa do mercado para este ano subiu de 6,11% para 6,31%. Foi a 15ª alta seguida para esse período. Para 2022, o mercado financeiro manteve em 3,75% a estimativa de inflação no ano, e já no ano que vem a meta central de inflação é de 3,5% e será oficialmente cumprida se oscilar entre 2% e 5%. Vamos falar um pouquinho agora, né, sobre as moedas digitais, assunto que eu sei que o Rafael Lara está sempre por dentro, sempre muito bem antenado. Vamos aproveitar então, né, Rafa? Vamos ver como é que está a cotação do Bitcoin aí nesse momento? Hannah, bom, o Bitcoin hoje ele realmente não conseguiu também escapar dessa queda aí mundial hoje, né, dos índices, enfim. Bitcoin hoje caindo 1,28% aos 162.295 reais, né? E engraçado porque a gente pode até analisar, né? Se o dólar estivesse caindo hoje, o Bitcoin teria até um baque maior, né? Porque ele é aqui precificado, obviamente, em reais, enquanto a moeda, né, de cotação, né, universal é o dólar, né? Então, se o dólar cai, o Bitcoin também sofreria. Então, aí um baque bem forte aí para a criptomoeda, né? Que vem aí tendo aí seus dias, né, bastante voláteis, né, nas últimas semanas, nos últimos meses. Lembrando que em janeiro a gente chegou a ver o Bitcoin batendo acima da casa dos 300 mil reais. Hannah. Tá certo, Rafa, obrigada. Vamos seguir aqui com o nosso BMC Now. Vamos receber agora o nosso segundo convidado do dia. A gente recebe agora no BMC Now o Ricardo Schweitzer, especialista em investimentos, que vai fazer também a leitura do dia com a gente. Comentar aí o dia, essa segunda-feira muito movimentada com a gente. Ricardo, primeiramente, seja muito bem-vindo aqui no BMC Now. Boa tarde, boa noite, já quase caminhando para um boa noite. Boa tarde, boa noite, muito obrigado a vocês pelo convite e muito feliz de vocês de volta. Opa, muito obrigada, agora recuperada. Vamos que vamos aí, porque o mercado não para, né? Vamos começar então, antes da gente falar, né, sobre as ações do dia, queria te perguntar sobre como é que você viu esse movimento, né, do mercado hoje, sofrendo aí uma forte queda. Você acha que o investidor tem que se preocupar aí com esse cenário dessa segunda-feira? Eu acho que em Minas Gerais não, eu acho que grande parte do investimento hoje faz parte do que pode causar uma parte. De um lado nós temos, evidentemente, uma discussão mais ampla a respeito de valuation de bolsa, tanto aqui quanto lá fora, e evidentemente nesse contexto surge um fato externo que acaba sendo propício, digamos assim, à reavaliação de risco por parte dos investidores, que no caso é a disseminação da variante Delta do coronavírus mundo afora, né? Isso aí voltou a ser um ponto de atenção, ainda em um contexto no qual existem preocupações a respeito de ritmo de crescimento econômico de China daqui para frente, situação de crescimento econômico e de inflação nos Estados Unidos, e aqui ainda, né, algumas questões relacionadas ao nosso cenário local, tanto relacionado ao nosso fronte político, ao nosso fronte fiscal, né, e também a dinâmica inflacionária no Brasil. Eu acho que o mercado no curto prazo ele é muito guiado, na verdade, por ruído versus sinal, né? É uma discussão que eu já
propus em diversos fóruns em diferentes ocasiões. E acho que, nesse contexto, quando a gente tem boas empresas negociando a preços ainda atrativos, esse tipo de volatilidade de curto prazo acaba se convertendo realmente em oportunidade para investidores atentos, investidores pacientes. Não acho que nada que nós estejamos vivendo nesse momento constitui alguma espécie de mudança estrutural do cenário que deveria fazer com que as pessoas se desatentassem das suas respectivas estratégias de investimento. Acho que faz parte do jogo. Tá certo, ó. E a gente também viu, Ricardo, as ações, né, das lojas americanas despencando aí mais de 8%. Queria que você me falasse como é que você enxerga aí esse papel, o movimento dele. É um específico de lojas americanas, as pessoas precisam estar atentas que existia e continua existindo, na verdade, um processo de recuperação societária em curso. Tinha a ver, na verdade, com a transferência de determinados ativos das lojas americanas para a antiga B2W, né, que é uma formar a Americanas S.A., que passou a negociar nessa sessão. Então, grande parte da oscilação que nós vimos hoje, tanto do LAME 3 quanto do LAME 4, na verdade é uma oscilação estrutural. O que eu quero dizer com isso? Existiam ativos que estavam dentro daqueles CNPJs que a partir de hoje não mais estão, ou seja, passam a figurar dentro da nova Americanas S.A., que é a antiga B2W, e que passa a reunir tanto os ativos de varejo fixo quanto os ativos de varejo digital do grupo, né, os varejos de e-commerce, os ativos de e-commerce. Tá? Então, inclusive eu fiz questão de fazer um alerta em relação a isso hoje pela manhã. Quem simplesmente está olhando para a oscilação de preço de LAME 3 e LAME 4 pode acabar tentado de imaginar, de repente vou comprar porque vai subir de novo, alguma coisa assim. A história não é essa, tá? Há uma mudança estrutural nas ações LAME 3 e LAME 4 em função da reestruturação societária em curso. Em função de tudo isso que está acontecendo, LAME 3 e LAME 4 se tornam simplesmente uma holding que passa a ser detentora de uma participação em Americanas S.A., ao passo que anteriormente ela era uma holding mista, ou seja, ela tinha as operações de varejo fixo, de varejo físico do grupo e também uma participação em B2W. Isso muda o fundamento de maneira estrutural, tá? E daqui para frente, LAME 3 e LAME 4 deveriam, na verdade, negociar como uma holding pura e simples, né, que negocia com um determinado valor de desconto, né, em relação ao valor líquido dos seus ativos, que são basicamente dívida e participação na Americanas S.A. Movimento dentro do esperado, tá, totalmente previsto dentro do contexto da reestruturação societária do grupo, né, das lojas americanas. Tá certo, ó. Vou chamar aqui para nossa conversa agora. O Rafael Lara, que sempre participa bastante aqui, sempre com muita pergunta, né, Rafa? Exatamente, Hanna. Mas antes de eu fazer aqui a pergunta para o Ricardo, eu queria fazer uma correção. O Rafael Teixeira Castelo colocou aqui no chat, corrigindo, o Porto de Pecém fica no município de Caucaia, uma cidade a oeste de Fortaleza. Então tá aí feita a errata. Um beijo a Fortaleza, inclusive, cidade que eu tenho muito orgulho de ter nascido lá. Bom, Ricardo, eu acho que é um crime se não te perguntar do assunto do dia, que é o IBR3. O IBR3 que teve o evento, né, hoje, lá, que todo mundo ficou naquela apreensão, e hoje caiu aí, né, mais de 8%. O que você acredita que fez isso, né, fez o papel despencar? O mercado decepcionou com o IBR3? Você continua com a perspectiva otimista para o papel para o fim do ano? Deixa eu ir pelo final. Eu continuo otimista com o Oi, tá? Eu acho que existe principalmente hoje, com relação ao Oi, um problema de interpretação. Tá? Eu tenho a impressão de que quando a empresa divulgou as expectativas de resultado para os próximos anos, o mercado se assustou um pouco com a projeção de EBITDA para os próximos anos. E basicamente por quê? Porque passou a comparar as métricas de determinadas empresas que estão buscando acessar o mercado de capitais, ou mesmo empresas que estão sendo criadas por outros players de telecom, nas quais se vê margens que são substancialmente superiores àquelas que foram colocadas no plano da Oi. O grande problema que existe aqui diz respeito à Infraco, tá? Essa é a minha leitura preliminar, tá? Eventualmente posso acabar enxergando outras coisas.
Mas a impressão que eu tenho é que o pessoal se assustou com o fato de a margem supostamente ser baixa, né? Eles sinalizaram alguma coisa ali da ordem de 15% a 16% de margem consolidada para a Oi no longo prazo. Só que tem uma grande questão. Entendo eu que a Infraco ela não vai ser consolidada no resultado da Oi. Ou seja, eles vão reconhecer o resultado de Infraco por equivalência patrimonial, ou seja, à medida que eles não vão deter o controle da empresa. Consequentemente, o EBITDA potencial futuro da Infraco, ele não está incluído nesse número do guidance. Tá? Esses números vão ser reconhecidos no balanço da Oi em uma linha mais abaixo, digamos assim, do que as linhas que são utilizadas para calcular o EBITDA. Tá? Em linhas gerais, de qualquer maneira, o plano trienal que eles divulgaram hoje veio em linha com as minhas expectativas na sua maior parte. Tá? Eu acho que existem algumas questões com relação à efetiva valuation de investimentos da Oi Imóvel, tá? que ainda não ficaram perfeitamente claras, talvez exista espaço para algum ajuste no preço de venda, que havia sido originalmente lá de 16,5 bilhões. Acho que, do ponto de vista operacional, as expectativas que eles divulgaram para Oi Fibra continuam sendo bastante positivas. E, além disso, eles abriram ao que era expectativa de mercado mesmo, que eles avaliam a possibilidade de fazer o pré-pagamento de determinadas dívidas ao longo dos próximos anos, principalmente a dívida que eles têm com o BNDES. Na minha visão, isso gera espaço para geração de valor adicional para o equity de Oi, porque essas dívidas podem acabar sendo pré-pagas a valores menores do que aqueles que elas se encontram no balanço. Além disso, outro ponto que eles abriram hoje, com relação ao qual eu espero mais detalhes na teleconferência que eles vão fazer amanhã, é a intenção que eles teriam de instituir uma arbitragem com relação aos atuais ativos da concessão de telefonia fixa, visando o reequilíbrio econômico-financeiro desses ativos. Isso é algo que não estava, pelo menos, no meu radar e que eu acredito que pode trazer oportunidades de valor adicional para o equity. Tá? Mas, em linhas gerais, eu entendo que a principal razão de desânimo de parte do mercado hoje com as ações da Oi está relacionada realmente a essa questão de interpretação de resultados de longo prazo, que não levavam em conta que eles não devem consolidar os resultados de Infraco à medida que não serão controladores dessa operação. Essa é a minha leitura preliminar a respeito do plano divulgado pela Oi hoje. Amanhã eles fazem uma teleconferência com o mercado, a partir da qual tem a expectativa de ter informações mais precisas a respeito do plano. Tá certo, Ricardo. Ainda sobre o assunto, eu fiquei bastante atento. Você disse que teve algo aí que rolou que foi fora do radar, né, da operação móvel. Alguma coisa muda aí na sua expectativa para o preço-alvo aí da Oi? Você acha que isso pode impactar o papel da ação, aí, o papel da empresa a curto, médio prazo de uma forma mais significativa? Talvez batendo ali uns R$5, R$6? Eu não acho que o eventual ajuste no preço de venda da Oi Imóvel tem impacto significativo, tá? Em primeiro lugar, eu acho que esse ajuste seria menor e seria por conta de um desempenho um pouco aquém do esperado nos últimos trimestres, tá? Mas realmente acho que o impacto como um todo é bastante pequeno. O que eu tenho visto de avaliações para Oi no mercado, na verdade, apontam ali para um cenário conservador em que valeria uma coisa da ordem de R$3, tá? Eu acho que para chegar em um cenário de R$5, R$6, absolutamente todos os astros precisariam se alinhar, e eu não trabalho com essa hipótese, e não é a hipótese base que eu tenho visto ser trabalhada pela maior parte dos analistas de investimento que acompanham a empresa. A Hannah, que ela tem uma outra pergunta sobre outro setor, e daqui a pouco eu já volto com mais perguntas aqui para você, Ricardo. Obrigado. Ô, Ricardo, a gente viu, né, hoje as empresas de petróleo caindo muito, né, principalmente a PetroRio. Como você vê esse movimento dessa commodity? Você acha que existe aí um ciclo de saída do investidor de petróleo? Eu acho que a sinalização que a gente tem a partir da decisão lá de OPEP de expandir produção nos traz para um cenário de petróleo em queda. Ou seja, o nível atual de preço da commodity, a gente já viu reflexos hoje, evidentemente, né? Mas aparentemente a tendência de preço para petróleo ao longo dos próximos meses
mantidas todas as demais variáveis constantes, é uma tendência de baixa. Isso, consequentemente, faz com que os investidores reavaliem qual é o potencial de geração de caixa futuro das empresas que trabalham na exploração e produção de petróleo. Tá? A grande questão que eu acho que é importante ter em mente aqui é que todas as empresas que a gente tem listadas que atuam nesse setor, elas têm custos de extração, custo de produção, o famoso lifting cost, que é substancialmente inferior aos níveis que a gente tem no mercado hoje em dia, tá? De forma que, a princípio, né, a não ser que a gente tenha novas sinalizações de expansão de produção por parte da OPEP, que não parece ser o cenário, pelo menos por enquanto, a gente deve continuar vendo essas empresas bastante lucrativas. Por outro lado, acho super importante que os investidores fiquem atentos a, efetivamente, quais níveis de valuation cada uma dessas empresas vem negociando antes disso, inclusive para identificar se não havia, eventualmente, algum otimismo exagerado em relação ao potencial de valorização de algumas dessas ações. Tá? Mas, a princípio, ok, teremos petróleo a um preço menor, mas essas empresas devem continuar lucrativas no novo patamar. Tem visto aí um movimento de queda em relação às empresas aéreas. Queria saber aí como é que você acha se você acha que é uma boa oportunidade de compra para os investidores, focando nessa retomada econômica. Essa é uma questão bastante engraçada, porque se não olhássemos isoladamente para o fator petróleo, hoje deveria ser um dia de ganho para as ações de empresas aéreas, tendo em vista que o petróleo, a gasolina, né, o querosene de aviação, o combustível, de uma maneira mais ampla, é um componente muito importante na estrutura de custo dessas empresas. Tá? Só que, por outro lado, eu acho que foi isso que impactou o setor aéreo hoje, existem as preocupações relacionadas à variante Delta do coronavírus, ou seja, a preocupação de que novas restrições sejam impostas a viagens. Eu não sou um grande fã das empresas do setor aéreo, tá? Não tenho grandes opiniões a respeito do valuation delas no patamar atual, mas eu destaco esse ponto, ou seja, se nós tivermos um cenário de petróleo estruturalmente negociado a patamares mais baixos, combustível de aviação tende a cair junto, tá? E entendo eu que mesmo que nós tenhamos algum momento de maiores dificuldades em função da pandemia à frente, eu acho que o cenário ele é marginalmente positivo para o setor aéreo, em função dos menores custos operacionais, ou seja, muito embora eu não goste do setor, eu acredito que isso que a gente viu hoje é realmente uma turbulência de curto prazo. Vou chamar aqui para a nossa conversa agora o Rafa, que já está me puxando aqui. Rafa, que sempre tem pergunta também para trazer aqui no BMC Now. Rafa, pode ir daí. Tá certo, Hanna, obrigado. Bom, Ricardo, eu queria te perguntar um pouco sobre as ações da SulAmérica. A SulAmérica, né, que tem tido aí um acumulado no ano de uma queda de mais de 20%, mesmo aí com uma retomada econômica aí, né, flertando com o mercado, a variante Delta vem e volta, mas parece que não surte efeito na ação. Qual que você acha que deveria ser a cabeça do investidor aí de SulAmérica aí para os próximos meses? Você acha que esse ativo está descontado, né? Esses R$32 aí estão abaixo do preço realmente que deveria ser aí da empresa? Eu não me recordo se eu fiz esse comentário aqui com vocês no Now, ou se foi em alguma inserção minha de manhã lá com a Paula. Mas a gente via no começo do ano muitos investidores empolgados com as empresas de seguros, porque viam, né, olhando retrospectivamente, ou seja, olhando para os resultados do passado, dos últimos 4 trimestres, as ações de seguradoras muito descontadas. Eu havia mencionado na época que, na verdade, né, por mais que sejam excelentes empresas, havia um efeito calendário benéfico, digamos assim, nos resultados do passado. Basicamente por quê? Ao longo do ano passado, por conta das restrições que foram impostas pela pandemia de Covid-19, diversos segmentos de seguros acabaram beneficiados. Tá? Por exemplo, sinistralidade de seguro alto caiu muito em função da menor mobilidade, né, dentro dos principais centros urbanos durante as fases mais graves da pandemia. No caso de seguro-saúde, houve um diferimento muito grande de procedimentos seletivos.
Todo mundo conhece alguém que tinha alguma coisa planejada para fazer, fosse um exame, fosse uma cirurgia sem urgência, e que se viu obrigado a deixar isso para depois, em função da inviabilidade de se submeter a qualquer tipo de procedimento durante o momento em que a situação dos hospitais era mais grave. Tá? Isso acabou beneficiando o setor de seguros, que viu uma sinistralidade muito menor do que a histórica, enquanto continuou capturando os prêmios de seguro que são habituais. Eu acho que, nesse momento, a gente tem um movimento inverso. Tá? A gente deve ver um aumento de sinistralidade, tanto em função da base de comparação muito fraca, quanto em função da efetiva realização, no caso dos ramos de saúde, de procedimentos que estavam represados, digamos assim. Eu acho que o mercado está trabalhando para esse ano para efetivamente um aumento de sinistralidade para além do que seria a média do setor. Tá? E isso está se refletindo no valuation dessas ações. Eu não tenho grandes opiniões a respeito do patamar, a respeito da atratividade no patamar atual de preço, mas entendo que é isso que está ditando o movimento. Eu acho que, olhando para frente, o que as pessoas deveriam ter em mente? De um lado, a gente deve ver uma normalização de sinistralidade para mais trimestres à frente, ou seja, muito provavelmente as seguradoras vão ter um 2022 melhor do que um 2021. E, por outro lado, a tendência de alta das taxas de juros tende a beneficiar o setor por quanto os investimentos em renda fixa, principalmente pós-fixada, respondem por boa parte do resultado financeiro. Né? Aqui, basicamente, qual é a história? A seguradora fica lá captando o prêmio de seguro e esse float gerado pelo prêmio ela investe. E a maior parte desse investimento é exatamente em renda fixa e grande parte em renda fixa pós-fixada, ou seja, uma Selic maior deveria beneficiar os resultados das seguradoras. Tudo isso para dizer que, se vier uma alta de sinistralidade, essa alta também é transitória. Eu acho que, eventualmente, pode abrir oportunidade, mas por hora eu estou de fora. Ricardo, agora, o pessoal aqui está mandando pergunta, né? O Vitor Gomes perguntando sua expectativa para as ações da Minerva no segundo trimestre de 2021. Você acha que agora vai voar? Eu brinco com o pessoal que vaca não voa, né? Então eu espero que continue não voando. Mas eu acho as ações baratas. Tenho na minha carteira pessoal, já me manifestei várias vezes. Eu acho que todos os drivers de demanda, eles continuam bastante presentes. A empresa tem conseguido, ao longo dos últimos trimestres, fazer uma excelente administração de custos, contrariando a expectativa de mercado de que as margens acabariam oprimidas por conta da alta da arroba do boi no Brasil. Eu acho que existe espaço para aumento de utilização de capacidade, que é o principal ponto, na minha opinião, que acaba ditando a rentabilidade da operação. Continua gerando muito caixa, eu realmente fico bastante otimista e acho que os resultados do segundo trimestre têm tudo para ser bons. A única coisa que a gente precisa olhar com bastante atenção quando sair o resultado do segundo trimestre é que a variação do câmbio tem um impacto bastante significativo em Minerva no resultado financeiro por conta de toda a estrutura de hedge da operação. Então, a dica é: olha, sim, receita, EBITDA e lucro, tá? Mas olha principalmente para a geração de caixa, tá? Porque principalmente o lucro pode ser muito distorcido, tanto para cima quanto para baixo, a depender do trimestre, por conta das variações cambiais sobre resultados, sobre ativos passivos. Mas eu fico bastante tranquilo com Minerva, tenho na minha carteira pessoal bastante, gosto bastante. E, Ricardo, agora me veio uma pulga atrás da orelha, porque você disse que Minerva está na sua carteira pessoal, enfim, você gosta aí do ativo. Qual que é a sua grande aposta aí para o segundo semestre? Não sei se você pode, inclusive, falar aí para a gente, que eu estou agora muito curioso aqui para saber. Não posso falar para você especificamente, mas posso falar para você a respeito de alguns setores. Tá? Eu acho que existem algumas coisas em varejo que acabaram ficando para trás. Tá? Numa toada muito mais quente até a virada do ano, e aí esse ano surgiu toda uma preocupação relacionada a impactos de fim de auxílios, desemprego persistentemente elevado, uma demora maior do que esperada na recuperação econômica e tudo mais. Eu acho que havia algumas oportunidades no setor de varejo, e acho que mais ou menos por conta dos mesmos motivos e ainda marginalmente pior por conta do aumento de taxas de juros de longo prazo, acho que o setor de construção civil, com o perdão
do trocadilho involuntário, um tanto prejudicada na preferência dos investidores. Tá? Ainda também por conta dos impactos na dinâmica inflacionária no INCC. Tá? Tanto a dinâmica inflacionária do ponto de vista mais amplo, quanto aumento de preços em matérias-primas-chave, tá? Como, por exemplo, o caso de aço. Só que o que a gente tem visto, isso é uma coisa que eu também tenho comentado com alguma recorrência, é uma heterogeneidade muito importante nas prévias operacionais das incorporadoras, agora nesse segundo trimestre de 2021. Isso me leva a crer que existem empresas que vão efetivamente conseguir entregar resultados acima da média do mercado e que talvez não estejam sendo suficientemente observadas, não estão sendo observadas com suficiente atenção pelo mercado. Eu acho que existem oportunidades ali. Certo. Bom, agora o Fabrício pergunta sobre Smart Fit. A empresa é tudo isso ou é euforia, ô Ricardo? Uma prospecto do IPO, não cheguei a formar uma grande opinião. Eu acho assim, olhando não especificamente para o caso do Smart Fit, mas olhando agora para o momento de mercado como um todo, eu acho que nesse momento existe uma empolgação um pouco preocupante com relação a IPOs, tá? Talvez isso tenha a ver com, existe ainda um excesso de liquidez global, olhando especificamente para o mercado brasileiro, eu acho que certas discrepâncias em desempenho entre fundos, índice, etc., pode estar fazendo com que determinados participantes da indústria tomem mais risco do que tomariam em condições normais, realmente com a ideia de, preciso tomar mais risco para tentar recuperar desempenho. Acho que também existe um componente investidor pessoa física que talvez muita gente tenha entrado e esteja demasiado empolgada com o resultado recente de determinadas operações. O que eu quero dizer com tudo isso eu acho que um pouco de cautela com relação a algumas operações que estão aparecendo pode ser bem-vindo, tá? Eu acho que tem coisa boa, sim, mas é muito importante ficar atento a valuations e também ficar atento aos detalhes, né, que vem nos prospectos de cada uma dessas operações. Um pouquinho de cuidado vai bem. Ricardo, queria agradecer, sua participação aqui. Vou passar aqui para a Hanna, né, Hanna? É isso aí, Ricardo, queria agradecer a sua participação aqui com a gente no BMC Now. Espero que você volte em breve aqui, sempre trazendo um panorama bem legal para a gente, tá bom? Tá certo, então. Obrigada, Ricardo. Bom, vou começar me despedindo, então, né? A produção já tá puxando a nossa orelha aqui. Já vou me despedir, então, do Rafael Lara. Falta um minutinho aí, estamos caminhando para 18 horas. Então é isso, né, Rafa? A gente vai encerrando o BMC Now dessa segunda-feira. Exatamente, Hanna. Você que hoje voltou com o mercado em queda, mas com bons analistas aí, né, analisando pra gente o mercado. Enfim, foi um excelente programa. Amanhã a gente melhora mais ainda, né? Lembrando que você pode nos acompanhar no nosso portal www.bmcnews.com.br e nas nossas redes sociais, @bmc.news. Sigam a gente lá. E até amanhã, né, Hanna? É isso aí, o BMC Now fica por aqui. Fique agora com o programa Geometria com o Guga Almeida. A gente se encontra, então, novamente amanhã às 4h30. E eu te espero, então, amanhã no BMC Now. Tchau, tchau.